Começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre as cantinas escolares e sobre a alimentação que as crianças têm recebido dentro das escolas. A nossa entrevistada é Marcela Jardim Cabral, nutricionista, mestranda em nutrição pela Universidade Federal de Alagoas. Marcela, muito obrigado por comparecer e participar do nosso programa. Eu que agradeço a ter sido chamada. Como é que tem sido o comportamento das cantinas e essa relação com a alimentação das crianças e o que é que a gente pode esperar dessa relação um pouco mais adiante? As cantinas hoje elas não oferecem uma alimentação saudável, infelizmente. Elas estão baseadas nos lanches direcionados ao fast food, que são alimentos ricos em gordura, em açúcar, né, que não vão favorecer a longo prazo a saúde das crianças. E a ingestão desses alimentos a longo prazo vai fazer com que elas tenham doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças degenerativas, que é a diabetes, a obesidade, a dislipidemia. Pois é, o que é que a gente encontra hoje nas cantinas e que a gente pode dizer assim, isso precisa ser banido? A gente encontra bastante assim, fritura, né? Alimento industrializado como refrigerante, biscoito recheado, aqueles salgadinhos que a gente vê tanto falar e as crianças adoram. Então a gente precisaria banir realmente esses alimentos e incluir outros alimentos, os alimentos que a gente tem como alimentos saudáveis, que são fonte dos nutrientes que a gente precisa na infância, na vida adulta e na adolescência, que seriam a proteína, carboidrato, lipídios de boa fonte, vitaminas, minerais e fibras. Então, a gente podia incluir na cantina saudável as frutas, iogurtes, cereal matinal, outras opções de lanche que seriam assim, o salgado de forno, que seriam um aliado nosso em detrimento da coxinha, do pastel frito. Pois é, como se livrar dessa dupla, né? Coxinha e refrigerante. Primeiro, nutricionalmente, o que é que elas representam? Então, elas representam uma alta ingestão de gordura e de açúcar, né? A gordura que vem da coxinha e o açúcar que vem do refrigerante. E é mais ou menos em torno de 650 calorias, que estaria acima da recomendação da maioria da faixa etária que a gente tem, que são os usuários, né, das cantinas, que são os escolares e os adolescentes. À medida que você vai crescendo, vai avançando Isso. Nos anos, a coxinha vai ser substituída pelo sanduíche, mas o refrigerante vai continuar vai presente. permanecer, exatamente. Infelizmente, eles não vão trocar o refrigerante pelo suco de fruta, né? Isso não vai acontecer. Que era uma ideia importantíssima que existisse dentro da escola, que a escola, junto com a família e com o serviço de saúde, promovesse a educação nutricional desde a infância. Porque se a criança não tem uma educação nutricional, como é que ela vai ser um adulto educado nutricionalmente falando? Isso é possível acontecer? Ou seja, a gestão escolar ela tem que chegar até a cantina? É possível, é fácil, não é difícil, mas ela precisa ser incluída dentro do projeto político-pedagógico da escola. A educação nutricional como uma pauta dentro da sala de aula, não só quando a gente vai no refeitório comprar o lanche ou vai lanchar o lanche que a gente trouxe de casa, né? Ela precisa estar sendo enfocada dentro da sala de aula. O que é alimentação, o que é nutrição, o que é uma boa alimentação. Mas trazer lanche de casa não é pagar mico, não? Como é que a gente supera também essa fase? Eu acho que a gente pode negociar. Eu acho que tudo na alimentação é negociável, né? Você leva 4 dias de lanche de casa e um dia eu te dou o dinheiro e você compra o lanche na escola. O que você quiser. Elege um dia. Hoje é o dia da besteira. Sexta-feira é o dia da besteira. Então, você compra o que você quer e na semana você combina com o escolar. Não, então, durante a semana você leva de casa. Vai ser um lanche saudável, vai ser importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, acho que tudo a gente tem que negociar com a criança. A gente não pode impor. Mas a gente precisa também fazer uma intervenção, que não é tudo que ela quer, da forma que quer. Da forma que quer, né? Por exemplo, o refrigerante está sempre presente. Tem diferença entre refrigerante zero, refrigerante normal, aquele com açúcar? O que é que deve ser consumido, ou pelo menos as características de cada um? O refrigerante zero, ele tem um teor, ele não tem o açúcar que a gente chama de sacarose. Então, ele não aumenta, digamos assim, a glicemia rápida, glicemia de jejum, que seria direcionado ao público diabético, certo? Só que, em contrapartida, o refrigerante zero ele é rico em sódio. Então, ele ajuda de um lado
e prejudica do outro. Ou seja, né? sal. Sal, se ele é rico em sódio, a longo prazo, a gente, se for hipertenso, prejudica. E se não for, pode levar a ser. Esse percentual de sal no refrigerante zero é um percentual significativo? Altíssimo, ele chega quase à recomendação diária de ingestão total do sal o dia inteiro. Só no refrigerante? Só no refrigerante. E a gente pode incluir outros alimentos que a gente escuta tanto falar. Ah, meu filho, ele adora comer macarrão e eu estou sempre a ele miojo. Então, pense no que você está dando. Tá, você está dando macarrão, mas tinha outras opções para eu dar. Aí você coloca aquele sachêzinho que tem o pó rico em sódio, em sal. Sal. Em sal. Sal, mais alguns corantes. Exatamente. Corante vai ser um outro problema nessa alimentação também. Também. Por quê? Porque muita criança ela desenvolve na infância alergia aos corantes, né? Então, prioritariamente a gente deve evitar para a longo prazo não ter esse problema. Então, quer dizer, tem que se observar muito bem o refrigerante que vai tomar, o fato de não ter açúcar no refrigerante zero, mas tem sal. Tem sal. E no refrigerante que tem açúcar? O teor de açúcar dele é altíssimo, né? Inclusive vai levar a gente a ter obesidade, diabetes. Então, eu não recomendaria a gente tomar refrigerante. Essa não é a minha recomendação. Porque eu digo a todo mundo, se refrigerante fosse bom, ele estava crescendo numa árvore. E ele não está. É a indústria que faz pra gente, ela vende pra gente. Então, se a gente fosse tomar refrigerante, que seja uma coisa assim, numa comemoração, no final de semana, uma coisa esporádica. Como eu falei, a semana inteira você tem um dia de besteira. Então, no dia da besteira, você toma seu refrigerante. Não dá para substituir a água pelo refrigerante? Dá para substituir durante a semana, né? Mas no final de semana ele não vai querer substituir. Não vai querer dizer, eu tomei suco a semana toda, no final de semana eu vou tomar água e suco. Isso não vai existir. Isso nas não crianças não vai tem existir. Como. Duvido. Isso vai ter que ser num acordo, né? Seria em determinado raro. momento a gente vai tomar um refrigerante. Isso. Mas refrigerante, além dos açúcares, tem proteína, tem fibra, tem alguma coisa que seja um pouco mais útil à saúde? Não, nada de bom. Absolutamente nada? Nada de bom. Nada, infelizmente não. Pois é, então sucos seriam aí a possibilidade opção prioritária, de opção. sim. E suco da fruta, suco natural. Mas suco natural não dá para fazer, é muito complicado. Então vamos fazer um suco da polpa. É importante que a gente tenha as fontes de vitaminas e minerais. Então o suco de polpa ele vai suprir. Então na minha casa não tem como eu fazer polpa, porque eu acordo muito cedo para fazer o suco do meu filho e ele leva para a escola e vai estragar. Ainda assim, eu acredito que existe essa possibilidade. Mas, não acontecendo, existe aqueles sucos, infelizmente industrializados também, mas são sucos, diferentemente do refrigerante. As massas finas, os pães mais finos, podem ser substituídos por um pão integral, um sanduíche natural, ou eles podem continuar fazendo parte dessa alimentação? Eu acho que sim, Elias. Tudo com moderação a gente pode comer, a gente sabendo a porção, a quantidade. Se eu tiver que indicar, eu indico o pão integral, até para as crianças. Mas, assim, não é o hábito da família, ninguém come pão integral, como eu vou querer introduzir isso na alimentação dele? Vai ficar mais difícil, né? Eu começo dizendo a ele, olha, vamos substituir por um pão diferenciado, um pão de cenoura. E aí ele já começa a introduzir outras coisas, né? E depois eu introduzo o pão integral, mas dá para comer o pão normal, dentro de uma porção, dentro da recomendação de ingestão de calorias. Então nada de chocolates, nada dessas guloseimas todas que também fazem parte, num percentual significativo, do cardápio que é oferecido pelas cantinas. Exatamente. As guloseimas, elas estão presentes, acho que, em todas as escolas. Eu fico feliz de trabalhar com essa parte de alimentação escolar e ver que a gente consegue conscientizar as crianças por que não comprar e não comer as guloseimas. A gente explica para ele o que é a guloseima. É nada mais do que açúcar e gordura. E a longo prazo, o que é que a gente vai ter na nossa saúde? A gente vai ficar obeso, a gente vai ficar gordinho, a gente vai ter problema de coração, vai aumentar a gordura no sangue, então tudo isso vai trazer problemas para a nossa saúde. Então eu vejo que assim, eles entendem e eu pergunto, a gente pode trazer para a escola guloseimas? Eles prontamente me respondem, não. E aí eu pergunto, por que trouxe? Não, tia, porque eu ganhei numa festinha esse final de semana. Aí eu combino com eles, então vamos fazer o seguinte, você ganhou os guloseimas nesse final de semana, então você guarda
o próximo final de semana você comer. E olha que é uma decisão que deve dar uma tristeza muito grande, né, gente? Olha, eu ganhei as guloseimas, mas eu não posso levar. Vou ter que me conter com as guloseimas. Olha, é um pouco difícil de praticar. Bom, nós vamos continuar essa conversa logo após o intervalo comercial. O seu Pauta Especial volta já.